Bom, já estou ao vivo. Vou selecionar aqui uma música de fundo. Já logo entrando no tema. Vou acompanhar aqui, como eu estou fazendo nos últimos que eu fiz aí. Mas eu acabei de conversar com o Rogério há pouco. Fui pegar uma informação com ele aqui, aproveitei e a gente conversou sobre isso. Ele já me passou um aplicativo aqui e tal, que eu vou usar pelo computador. Aí eu vou conseguir fazer de uma forma melhor, entendeu? Tipo a forma que o Bob e ele mesmo vem fazendo, né? Aí vai dar pra me reagir aos vídeos em tempo real. Vai dar pra me mostrar as imagens que eu tô olhando pra vocês. Vai ficar bem melhor. Mas por enquanto ainda mantenho nessa forma aqui. Vou colocar aqui uma música agora de fundo. E o tema de hoje aí vocês viram aí no título, né? É do Ragnarok, do Apocalipse ao Ragnarok, os giros eternos, né? Da consciência. E como de costume que a gente tem feito, a gente vai acompanhar essa obra magnífica aqui, o livro Lúcifer, onde a verdade é a lei. Só um instante que eu vou ver aqui que música que eu vou colocar de fundo aqui hoje. Bora lá. Só um instante. E eu vou acompanhar aqui, viu, galera, a live pelo Facebook, para dar um salve pra galera e tudo mais. Peço que vocês tenham paciência, e eu não quero ser muito didático também não, é bom que fique meio abstrato, porque a intenção maior é despertar ali a curiosidade das pessoas, para que elas queiram ler o livro Lúcifer, ao invés apenas de julgar, né? Seja lá por que for, estereótipo, enfim, né? Tem vários motivos que as pessoas podem querer julgar, né, por causa do nome. A gente já explicou, tem vídeos no meu canal explicando o porquê do nome. Mas enfim, isso aí é um ponto que os verdadeiros vão passar sem dificuldade, né? Pera aí. Ó, o áudio que eu ia colocar aqui, eu acho que não existe mais. Eu vou... Bom, vai esse aqui mesmo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Se tiver muito alto, vocês me dão um feedback aí, por favor. Não se importe com qualquer tipo de barulho que possa existir aí no fundo. Eu estou num sítio, se alguém ainda não sabe. Então possivelmente pode rolar aí barulho de animais, etc e tal. Tá dando pra me ouvir bem aí, galera? Deixa eu baixar um pouco esse som, tá meio alto. Então, acho que é isso. Salve aí, São Marques. Salve, Jacques Moreira. Salve, José Ricardo dos Santos. E salve os demais que forem chegando. Eu preciso de um feedback de vocês. Me diga aí se tá dando pra ouvir bem. Se a música também tá aparecendo. Se ela não tá atrapalhando aí que vocês ouçam minha voz, né? Porque senão não adianta fazer a live. Eu agradeço aí todo mundo compartilhar, viu? A Adri tá aí acompanhando. Ela ajuda bastante no compartilhamento. Também aí fazendo as thumb, etc. Mas a galera que sentir de ajudar no compartilhamento aí, divulgar esse conhecimento, eu agradeço muito. Salve aí, Gabriel Ferreira. Salve, Luiz Van Handel, é nóis, mano. O Luiz tá aqui, né? Também. Então é isso aí. Salve todo mundo aí que for chegando. Bom, vou iniciar o tema aqui. Me fala aí, salve Ícaro. É nóis, parça. Luz pra nós. Me fala aí, tá dando pra ouvir bem? Tá saindo aí a música de fundo e não tá atrapalhando no áudio? Pra poder iniciar aqui. Bom, galera, vamos lá logo pro tema. Como eu tenho feito nas últimas lives, a minha intenção é a divulgação desse livro aqui, que é um livro muito importante pro coletivo geral, né? Porque aqui contém todos os desdobramentos, sejam eles binários ou quânticos. Aqui você acha tudo.
E o tema que eu vou falar hoje, eu já falei bastante no meu canal, é algo que as pessoas têm muito, mas muita dificuldade em entender. É tanta dificuldade em entender que eles nem percebem, que eles não compreendem, porque é sempre aquele ponto que eu falo, as pessoas costumam ler os desdobramentos, mas de forma temporal. Eles não conseguem ainda, até então, muitas pessoas que chegam no nosso conhecimento, eles não entenderam o que é desfazer a forma, desfazer o teatro, desfazer o holograma e entender as bases que proporcionam as relações espaço-temporais, os impulsos internos internos atemporais que possibilitam as experiências no tempo. Seria, antes de eu entrar no tema aqui, como que eu já dei exemplos em alguns vídeos. É tipo você pegar um filme, uma novela, vamos supor, você pega o filme do Senhor dos Anéis, você pega o filme do Harry Potter. São dois tempos e espaços diferentes. São dois contextos temporais diferentes. São dois mundos diferentes. Porém, em ambos, você vai ver o quê? Os mesmos momentos eternos acontecendo naqueles teatros diferentes, né? Eu posso, falando de Senhor dos Anéis e falando de Harry Potter, você pode pensar, não, mas isso é o mundo da Terra. Mas qualquer filme, você pode pegar, por exemplo, o Interestelar, que tem viagem no tempo, buraco de minhoca, ou então qualquer filme de ficção científica que envolva dimensões, que envolva espaço-tempo, que envolva outros planetas. Todos esses filmes, você vai ver que cada contexto ali do filme, por exemplo, se você pegar o Interestelar, para tudo que você vê naquela obra ali, ó, ali já é um teatro temporal, né? Você vai ver ali movimentos, formas, né? Outros planetas, teorias, etc. Mas toda aquela teoria ali, ó, é temporal, entende? É um teatro do tempo, é uma novela, é um filme, é uma experiência no momento do espaço-tempo. Mas para essas experiências acontecerem, você precisa desses momentos eternos, atemporais. Assim também é no filme Senhor dos Anéis, no filme do Harry Potter. Então, peraí, o que esses filmes, para além do tempo e do espaço, para além das formas atemporais, o que eles têm em comum? É o que eles têm em comum que é atemporal, ou seja, os momentos eternos, as emoções. Então, quando o Bob fala que ninguém criou emoção nenhuma, que nós revezamos as emoções porque elas são eternas, é isso que significa. Então, independente de que planeta, de que dimensão, de que novela, de que filme, de que momento no espaço-tempo você vivencie, analise, observe, estude, você tem que entender que aquilo ali já está plasmado no tempo. Então, você precisa entender as bases que formam aquilo ali. Então, você vai ver que tanto no Harry Potter, como no Interestelar, como no Senhor dos Anéis, as emoções atemporais que nós compartilhamos e revezamos são as mesmas. Independente de que momento, você vai ver o quê? As mesmas emoções, seja ela para o lado positivo ou ela para o lado negativo, que até isso também é relativo, são só polaridades para você ter parâmetro para se mover. Então você vai ver em todos esses filmes, em todos esses teatros, a felicidade, a ira, a fúria, a tristeza, e assim por diante, porque são o quê? O que são? Por que existem as religiões aí mais... as pessoas têm dificuldade de entender isso, porque elas falam, não, é programado. Mas o que precisa ser entendido? Independente, por exemplo, o vírus aí recente, né, essa pandemia, é difícil falar disso aí por causa do strike, mas esse momento no espaço-tempo, não importa se foi criada, não importa se é artificial ou se é natural, isso aí já está no tempo, isso aí não importa. Você pode até analisar, será quem criou, por que criou, tudo bem, mas o que você tem que entender é que plasmou. E se plasmou, é porque coube ali na coerência. Seja de uma forma ruim ou boa, negativa ou positiva, é alguma experiência, é algum momento que o coletivo permitiu que assim fosse, que plasmasse, porque existe um aprendizado a ser vivenciado nesse momento. Então, independente de seres e não sei o que lá mais, você tem que entender que a consciência, ela se procura e se encontra. Então, eu sei que vários espiritualistas, por exemplo, você pega os... espíritas, kardecistas, ou então qualquer religião, vamos pôr o espírita kardecista. Como que eles lidam com a reencarnação, por exemplo? Eles falam que tal seres, os kardecistas falam que tal ser vem, te coloca na fila de novo porque você tem que aprender nova coisa. Outros já estudando outras áreas falam, não, que na verdade isso aí são as pessoas, os controladores que ficam te enganando, fazendo você reencarnar novamente. Independente desse teatro temporal, o que acontece é a sua consciência, ela vai se procurar para se encontrar. Entendeu? É a consciência se procurando, se encontrando. É processos internos que vão se alinhando perante uma sintonia ou outra. Então o que existe é o observador lidando ali com as frequências que ele pode lidar, que ele precisa lidar. É o ser alinhando ali o seu eu interior, né? Do princípio ao fim.
Porque muitos dizem, né? A Maria Pereira, por exemplo, eu vi um vídeo dela recente, ela falou assim: a verdade é que você tem que passar pelos reis, passar pela jornada do herói, transcender e iluminar, para você sair desse ciclo do Ouroboros, e aí sim você vai poder viver algo. Tanto que ela falou lá na série Dark que após o Adam e a Eva lá, após o Adam entender que aquilo era um ciclo eterno, então eles sumiram. Aí ela fala lá, até esqueci de falar no meu vídeo, ela fala que aí sim agora eles poderão viver. Mas isso está errado, não é assim. A verdade absoluta não é você transcender, é um movimento. Tanto que um anjo e um demônio, eles revezam perspectiva o tempo todo. Se um anjo moscar, ele vira demônio. Se um demônio subir, ele vira um anjo. O que existe, as polaridades extremas para você se mover. A verdade está no movimento. O que precisa ser entendido é o movimento. O movimento traz alívio. Então você tem que entender por onde você se move. Tanto você não pode se estagnar, nem num momento nem em outro, nem no inferno nem no céu. Entende? Os momentos são eternos, mas nós passamos por eles. Qualquer momento que você se estagnar, que você se permanecer ali, num determinado ponto, não vai ser bom. Você vai querer se mover para um outro lado, na busca de alívio, na busca de novidade, na busca de movimentos. Então, por exemplo, quem busca muito ali, querer ficar na meditação, transcender, porque já está saindo num caos muito grande, não aguenta mais essa tribulação, é um momento que ele precisa vivenciar. Mas ele não pode puxar esse momento como fosse todo. Tem outro ali que está... Entende? Quando uma pessoa se ilumina, o lugar do iluminado é no inferno. Entendeu? O propósito da luz é clarear o escuro. Então você pode ver isso em qualquer... Ainda que eles não falem dessa forma, você pode ver numa palestra do Eric Couto, em qualquer palestra. Um iluminado, por exemplo, quando eu cito Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ficou em algum planeta evoluído e tal? Não, ele mergulhou aqui para tentar libertar a Índia da Inglaterra. Entende? Então o iluminado ele mergulha no caos, ele mergulha no inferno. Isso é o processo da luz. A luz não significaria nada, ela nem seria. Ela não teria feedback para ver que ela brilha se não fosse o escuro. Você só contempla a luz por causa do escuro. A luz não haveria sentido se não houvesse o escuro, e vice-versa. Entende? São as polaridades máximas para que você experimente o tempo e espaço. Isso as antigas culturas já sabia, isso é o símbolo do Yin Yang. Né? É isso que o Hermes Trismegisto falava, que está acima como que está abaixo, que está dentro como que está fora. Porque o que existe é o observador lidando com esse processo da luz. É os mesmos movimentos acima, os mesmos movimentos abaixo. O que está acima é como que está abaixo. Se você mergulhar no microcosmo, você vai ver os mesmos movimentos. Se você mergulhar no macrocosmo, além de olhar de longe, você vai ver os mesmos movimentos. Mergulhando nesses mesmos movimentos, você vai chegar na mesma teia atômica, magnética. Então, eu estou dando essa introdução para que as pessoas entendam. Que eu vou explicar aqui no meu livro, algo que eu já falei no meu livro, não, desculpe, no livro do Bob, ele que escreveu. Vou explicar através do livro dele o que é esse giro atemporal, né? Eu só falei no meu livro porque eu atropelei as palavras. Eu ia dizer, eu vou explicar nessa live que eu já expliquei muito no meu canal já, que você pode entender melhor nesse livro aqui, que é essa questão do reino, do final do reino dos humanos, que é chamado de Apocalipse, e depois o final do reino dos deuses, que foi chamado como Ragnarok. Então, antes de entrar no tema aqui, deixa eu dar um salve. Me dá aí o feedback, eu quero saber se não está muito alto a música de fundo. Parece que está um pouco, eu vou abaixar até, inclusive. E eu quero saber de vocês aí, como que tá o áudio, deu para ouvir tudo que eu falei até o momento? A Adri falou que acha que está um pouco alto, valeu. Valeu, meu bem, eu abaixei aqui um pouco. Então eu já baixei um pouco aqui, ó, mas tô com fone, não sei pros demais. Então, me fala aí, galera, quem tiver com fone, sem fone, quero saber no geral. O conhecimento é do mestre Bob, qualquer um da escola passa os conhecimentos dele. É, isso aí. Adri, tô falando aqui. Salve aí, Isabel Cristina, minha mãe. Salve Cíntia Coelho. Salve Christian. Salve Jonathan Teodoro. Salve Josimar Lima aí, ó, mestre Rá da escola aqui também. Tem um ótimo canal, galera. Consulta aí o canal do Josimar Lima. Se der aí depois eu deixo nos comentários. Se quiser, Josimar, deixar aí seu canal, pode deixar de boa. É um excelente canal, viu, galera? Ele perdeu um canal dele que já era bem grande. Até onde eu me lembro tinha mais de 5 mil inscritos. Aí ele recebeu lá, né, um strike do YouTube. Simplesmente eles tiraram o canal dele, então ele está tentando de novo. Mas é um conteúdo de alta qualidade. Ele explica o que o Bob já explicou pra gente, mas da forma dele, entende? Então ele tem uma forma bem... Ele fala de uma forma que as pessoas gostam às vezes, ele fala calminho e tal, diferente de mim, do Bob, por exemplo, que a gente fala, né, você mais cá, né, então é mais assim, abstrato, ele é mais formal, né. Salve aí, Michel Gregório. Então, galera, ó, vou iniciar o tema aqui. Se tiver ruim pra ouvir, vocês falem aí que eu abaixo mais. A mãe falando que tá baixo.
Então, eu já baixei o quanto eu pude, a música aqui de fundo, então, não sei, coloca um fone, vê o que pode ser. Mas depois essa live vai ficar gravada aqui e eu vou levar pro meu canal. E antes de colocar no meu canal eu faço eu dou um grau no áudio, né? Então a galera vai poder ouvir melhor depois. Então vamos lá, galera. Ó, o tema hoje, o título é Do Apocalipse ao Ragnarok, Giro Eterno ou Respirar da Vida, né? Analisando, ficou faltando um pedaço aqui, ó. Analisando o livro Lúcifer, né? Então, como eu já disse, eu falei disso já no meu canal. Inclusive na matéria eu vou deixar os vídeos que eu falei sobre isso no meu canal lá no corpo da matéria. Tem alguns vídeos do Bob bem interessantes, que ele já falou bastante sobre esse tema. O que eu consegui achar ainda nos canais, inclusive eu tenho um subcanal que chama Sete Selos Morningstar. Lá tem um vídeo específico que eu quero colocar, da qual ele fala aí da Suméria, né, Ea, Enki e Enlil, certo? Então eu vou ler só um pedacinho aqui do livro, dessa parte, tá? Essa parte no livro está localizado na página 544 em diante. O título é Do Apocalipse ao Ragnarok, Giro Eterno, Respiração da Vida. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 páginas. E tem mais ainda, né? Mas tem outro título aqui, ó, né? Israelitas atravessam o Jordão a pé enxuto. Aí ele vai explicar esse desdobramento. Mas então, tem esse tanto de página que eu falei aí só para explicar essa questão. Então eu não vou ler tudo, vou ler só um pedaço e vou de novo dar uma passada aqui rápida, né, uma pincelada para vocês entenderem o conceito por detrás disso, dos desdobramentos. Para aprofundar nos desdobramentos, leiam aqui. Porque para todo desdobramento atemporal você tem que dar uma forma, ou seja, um teatro. E é assim que surgem livros, por exemplo, como o livro de Urântia, ou então você tem também aquela série de ficção científica, que assim o próprio escritor chama de ficção científica, que é Operação Cavalo de Troia, que também aborda essa questão. Você tem vários escritos, né? Você tem o Sagaria Sitchin, que fez 13 livros chamado As Crônicas da Terra. O primeiro é o 12º Planeta, o segundo é o livro de Enki. Enki é Lúcifer, para quem não sabe, eu vou falar sobre isso. Então vocês têm que aprender a ler os giros atemporais para entender como que plasma no tempo e espaço. Então quando você pega aí, por exemplo, um médium, ele vai canalizar, ele vai lidar com aquilo que está na temporal de acordo com ele mesmo, com o discernimento, com os pacotes que ele tem no binário para ele dar uma forma atemporalmente. Então, uma pessoa, seja ela um médium ou não, ela não vai lidar com aquilo que ela desconhece, ela não consegue discernir, ela não consegue prever, entende? Igual eu já falei no meu vídeo, e o Bob também já explicou no vídeo sobre canalização e gnose. A diferença de gnose e canalização é que gnose você desfaz a teia e você lida ali com o atemporal, com os momentos eternos. Enquanto, para você canalizar, você já precisa de um teatro, você já precisa de uma forma. Um bom exemplo que o Bob deu, eu vou repeti-lo aqui, por exemplo, um médium, um canal que vai canalizar Allan Kardec, se ele aparecer numa palestra tocando guitarra e falar que está canalizando Allan Kardec, ninguém vai aceitar, porque é fora da forma, não tem nexo, porque Allan Kardec não era um guitarrista, certo? Então, para você canalizar algo, você já precisa de uma forma, de um teatro. Então, quanto mais você conhecer daquele personagem, quanto mais você já leu, quanto mais você tem afinidade, melhor você canaliza aquilo. Porque, ou seja, você já depende de um teatro. Ou seja, para você canalizar Allan Kardec, você está limitado a poucos séculos atrás, né? Décadas atrás. Entende? Você depende desse contexto temporal. Já para você trazer a informação do todo, você não se limita ao tempo e espaço. A explicação dada quando você abrange o todo é como as parábolas de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo falou através de parábolas serve para qualquer momento no espaço-tempo, para qualquer tempo e espaço, para qualquer dimensão. Você pode ir entre aspas, por assim dizer, você pode ir lá em Sírio e em qualquer lugar. Conversar com os arcturianos, as parábolas servirão, porque elas são atemporais. Enquanto quando você canaliza algo no espaço-tempo, aquilo ali é momentâneo, é passageiro, passa. Daqui a 1 milhão de anos, por exemplo, quem vai saber quem que é Allan Kardec? Tá entendendo? Aí fala, lógico vai saber. Então me fala quem que foi tal fulano há 1 milhão de anos atrás, nessa linha temporal. Se recicla. O que tem que ser entendido aos momentos eternos. É isso que a gente sempre explica aqui. Tá dando para entender essa explicação? Ficou baixa a música? Eu vou aumentar um pouco então. Minha mãe é boba, tá chamando de lindão. Valeu. Esther Shakti, salve, tá perfeito, tô falando aqui. A música tá baixa. E agora, tá bom? Eu aumentei um pouco a música. Me dá o feedback aí se tá dando pra entender minha explicação antes de entrar no tema, né? Então, galera, ó, principalmente os novatos. O diferencial na nossa escola, o importante é o quê? Nossa escola é a escola de Lúcifer. Lúcifer é aquele que porta a luz,
né? Ele desfaz o holograma. Aí tem gente que fala, tem gente que fala, eu entendi a verdade absoluta, entendi a mecânica quântica. Só que aí ele fala, eu quero sair da Terra para ir para tal lugar espiritual. Não entendeu nada. O vácuo quântico, a mecânica quântica são as infinitas possibilidades. É antes de qualquer dimensão, qualquer espaço, qualquer tempo, qualquer ser arcturiano, qualquer coisa assim. Você desfaz o véu. Você entende que o véu que cobre ali o discernimento e o entendimento é o quê? É o humano feito à imagem e semelhança do todo, lidando com os seus momentos eternos, ou seja, espaço-tempo. Então se você vai ver um ser ou outro, se você vai para uma dimensão ou outra, vai depender de você mesmo. Entende? Lúcifer, ele desfaz o véu, ele desfaz o holograma de uma forma que você entende que tudo é cognição. Então, cognição por cognição, o que é real? É onde as pessoas se juntarem para assim criar um reino, trocando ali as perspectivas, né, os momentos atemporais, assim vivenciando algo harmônico no tempo e espaço, ou desarmônico, entende? Então, não tem essa brisa, seres que veio 1 milhão de anos antes, seres que veio... Isso aí já parte daquele que observa. Entende isso? Qualquer ser que você vai ver vai depender dessas bases atemporais, de círculo e reta. Se você for para qualquer momento, por exemplo, se você observa o macrocosmo e fala, eu quero ir para Sírio, você já está olhando um dos momentos eternos, um dos posicionamentos. O que você vê ali já é circular, não é? Depende do círculo ou da reta, a distância. Se você for reta até naquele círculo, você está usando uma reta. E aquela reta é feita de círculo, e aquele círculo é feito de reta. Se você vê um ser diferente, mesmo que ele não respeite aos padrões que você tem como ser, se você vê alguma coisa que tem como o Bob explicou em outro vídeo, um olho debaixo do braço e o outro voando, você não vai considerar ser. Você só considera ser aquilo que você pode assimilar. Ou seja, você busca a si mesmo. Entende? Então, para além de teorias, você tem que analisar o quê? O que você experimenta? O que você vivencia? Tem tantas raças, quantas que você já viu? Tem tantos seres, quantos que você já viu? Tem tantas dimensões, quantas você já foi? Então você só vai lidar com aquilo que você pode discernir, interpretar e plasmar no coletivo ou não. Tá entendendo isso? Salve aí, Rayana. Salve Daniel Santos. Salve Ana Paula. Ela tá falando que tá dando pra entender a explicação, sim. Tá, Maria Fernanda, salve, tá dizendo que vai vir mais tarde. Adri, minha parceira aí, minha companheira de jornada, tá falando que tá perfeita a explicação. Fico contente. Então é isso aí, galera. Vamos entrar então no tema. Mas é isso, eu não vou ler tudo. Quem quiser aprofundar é muito importante, tá? Vocês que realmente estão preocupados com verdade. Vocês que vêm do Velho Couto, eu também passei por lá há muitos anos atrás, entende? Há 6, 7 anos atrás, eu também fiquei impressionado com a palestra dele que chama Autossabotagem, Somatização, que foi levado pro YouTube, inclusive, se eu não me engano, foi para aquele Red Pill. Ele trocou o nome da palestra, colocou Anunnakis, porque o Coelho tá explicando lá, realmente tem a ver com os Anunnakis, mas ele preferiu não colocar o nome, então o cara foi lá e colocou o nome de Anunnakis. Mas essa palestra aí que tem na internet com o nome de Anunnakis é do Hélio Couto, chama Autossabotagem, Somatização. É de fato uma palestra que choca as pessoas a princípio, mas o que eu quero dizer? Todo aquele teatro, você pode ver, o Hélio criou uma parábola para explicar algo que aconteceu no tempo, mas você consegue entender que ele deu uma forma para algo sem falar exatamente daquilo? Então, o que eu vou explicar aqui agora ajuda as pessoas a entenderem o que você encontra no documentário Alienígenas do Passado, o que você encontra naquela coleção de livros, do Zacarias Sitchin, que chama... como é que chama mesmo? Crônicas da Terra. Lá tem 13 livros, tudo que ele estudou cientificamente, através de arqueologia, através de fazendo uma leitura das escritas cuneiformes, feitas pelos antigos Sumério. Aquilo lá tudo você pode entender de forma geral, completa, na coerência, sem deixar dúvidas, estudando esse livro. Isso é muito importante, então deixe o ego de lado. Não queira ser a resposta, encontre a resposta, não importa quem está dando. O importante é que a verdade não é a verdade de Deus, não é de ninguém, ela pertence a todos. Então é isso que estamos fazendo, a gente não está guardando a verdade para nós, entendeu? A gente não quer ser os donos da verdade. Por não perguntar, toma a verdade, o que você vai fazer com ela agora? Então vamos lá, para você entender todos esses desdobramentos, as antigas sumérias, você vai ter que estudar isso. E eu estou fazendo esse vídeo aqui para dar uma explanada. Vou deixar mais vídeos no Corpo da Matéria para vocês aprofundarem. Tem vídeos importantes que já foram explicados. Então bora lá, sem mais delongas. Já enrolei muito, já está muito tempo aí de live. Então vamos lá, da página 544, certo? A gente vai fazer uns posts, tem o nosso outro portal lá, escoladaluz.unibrasil.net. Então eu vou deixar lá um pedaço desse texto, né, em forma de
arte lá, para vocês acompanharem melhor. Então visitem. Mas bora lá, vamos lá, ó. Vou ler um pedaço aqui, até quando der eu vou explicar o que der para ler aqui. Então antes de entrar, vou falar, ó. O Bob, nessas partes aqui, ó, quando ele escreveu esse livro, ele ainda deixou de uma forma meio teatralizada, para o coletivo conseguir assimilar, porque era o que precisava no momento. Então, assim como no livro de Urântia, na própria Bíblia, alguns pontos, todos esses estudos que você pode ver, ele trouxe uma forma, né? Porque senão as pessoas têm dificuldade de entender. O livro de Urântia, por exemplo, ele tem uma forma, ele fala de Lúcifer, ele fala dos lugares, mas ele fala como aquele canal conseguiu interpretar, assimilar. Aqui você vai ver um teatro mais coerente, que vai linkar, que vai explicar as linhas do tempo, esses desdobramentos no tempo. Então é importante você ver. Mas para além da forma que está aqui também, falando do reptiliano e tudo, você tem que entender a essência, que também está explicado nesse livro, e você consegue aprofundar mais nos nossos grupos aí da escola, no nosso portal, nos cursos. Então vamos lá, ó. Do Apocalipse ao Ragnarok, giro eterno, a respiração da vida. Aqui, ó, é aqui, viu, galera, ó. Vejam como essa guerra entre liberdade e escravidão ensina e move as novas consciências numa jornada que começa como novos homens vindo dos animais no reino luciferiano. Então, eu vou deixar 2 vídeos que o Bob fez sobre arquétipos. Ele falou dos arquétipos do leão e o arquétipo da águia, que lá ele já fala sobre isso. Esse é o famoso, como é que eles chamam lá a ciência? Elo perdido. Porque eles não sabem como, porque eles falam que o homem veio do macaco. Só que existe um elo perdido. Como que, entende? Procura aí na ciência que existe um elo perdido. Isso aqui já explica esse elo perdido. Ó. Vamos lá novamente. Ó. Vejam como essa guerra entre liberdade e escravidão ensina e move as novas consciências numa jornada que começa como novos homens vindo dos animais no reino luciferiano. Já expliquei isso também em outros vídeos, vai estar tudo aí na matéria. Então é importante acompanhar a matéria. Que sofrem com os mais poderosos, então passam a servi-los e constroem o reino geovástico. Vou explicar isso, a diferença do reino luciferiano, que é o violeta, para o reino geovástico, que é o azul, o reino mágico e o reino lógico. Até que aprendam o bastante para unirem-se ou fugir de Lúcifer numa nova jornada. Olha que importante isso aí, hein? As pessoas passam por isso para depois, em Ragnarok, eles vão ou se unir a Lúcifer ou partir numa nova jornada. Vou explicar isso depois um pouco. O fim dos reinos de Jeová tem sido chamados de Apocalipse. É o que a gente vai experimentar aqui agora, já está experimentando no início. É o fim do reino geovástico, ou seja, o reino do homem, o reino lógico. Então chama-se Apocalipse. E o fim do reino de Lúcifer, chamado de Ragnarok. Ou seja, a gente está iniciando o reino de Lúcifer, que é o reino atemporal, que é o reino mágico, onde o filho traz ali a magia também da mãe, do reino Yin, né? E no final desse reino você tem o Ragnarok, certo? Expliquei na última live, quem quiser ver, eu dei o exemplo lá da sala do templo de Dragon Ball, mas no decorrer dessa explicação, se fluir, eu vou falar de novo sobre isso, né? Então vamos lá, o fim dos reinos de Jeová tem sido chamado de Apocalipse, e o fim dos reinos de Lúcifer chamados de Ragnarok, quando os deuses morrem, entre aspas, e abrem espaço para a lógica do Deus único, limitando o teatro da vida para os novos homens. E isso é o que a gente tem como metáfora lá, como analogia, o Jardim do Éden. Ou então se você for buscar em outras mitologias, inclusive eu vi em algum grupo aí eles falando que é mentira de novo, porque eles compararam o mito de Pandora e o mito de Eva, que é o mesmo ali em outros tempos, né? Lendo de outra forma, outro mito para explicar o mesmo momento atemporal. Todo esse processo mantém não só a consciência do homem dentro do circuito, mas todas as demais vibrações que compõem nossa existência. Os reinos anteriores, bases de nós. O homem já é luz autônoma, manipulando os reinos anteriores. É a luz se vendo e lidando consigo mesma. Quanto mais aprendem, mais caminham rumo à pureza das cores e da luz. Mais próximos chegam da expressão dos deuses centrais. Com a morte dos deuses, suas consciências são fragmentadas entre novos corpos mortais, que de revolução em revolução, junção com junção, um dia se totalizarão novamente, olhando de maneira temporal, pois de maneira geral, os momentos são perpétuos e autossuficientes, ou seja, são feitos e os fazem, né? Eles nos fazem e são feitos por nós, ou seja, são autossuficientes, existe antes de qualquer coisa, ou seja, não surgiu no momento. É a existência, é o processo, é o Toros, a Toros.
olhando de maneira temporal, pois de maneira geral, os momentos são perpétuos e autossuficientes. Ou seja, você pode ver, tanto o movimento está no átomo quanto o movimento está no macrocosmo geral, é o mesmo movimento, é um circuito autossuficiente que se retroalimenta, independente de nós. Por isso que a Adri, por exemplo, gosta de falar para as pessoas, os ateus não entendem. Ah, os ateus são esses deuses, né? Vós sois Deus. Você é Deus, então para de respirar aí agora. Aí eles debocham. Porque se a gente é Deus, a gente toma conta tanto assim da gente, por que a gente não para de respirar na hora que a gente quer? Porque existe um circuito. Você pode até transcender esses momentos, né? Através de meditação e tudo. Mas veja como você está voltando para o reino que já passou, o reino vegetal, porque você está vegetando, você quer fazer fotossíntese, você quer se alimentar de musgo, você quer deixar de se alimentar, então você começa a morrer, você começa a voltar para os reinos anteriores, até cair na morte. Perceber que dissolveram tudo é cair de cara com nada. Aí sim você vai entender essa agonia da morte e querer viver novamente. Porque o que o ser humano está buscando hoje, o coletivo está buscando hoje, é o reino vegetal. Por isso chama-se reino vegetal. Não é nada coincidência, os reinos se auto-fazendo e sendo feito por esse movimento, por esse circuito atemporal. Então o reino vegetal é o anterior a um animal, para você ter uma ideia. Reino mineral, que é o dos minérios, das pedras. Reino vegetal, que é esse reino que vegeta, né, que faz fotossíntese, que é mais profundo ainda que o mineral, mas porém ainda continua vegetando, por isso chama reino vegetal. Depois você tem o reino animal, que eles já são mais autônomos, eles se movem através desse reino anterior, já tem instinto, eles se movem através de instinto. Por isso você tem os 12 bases ali, que formam os 12 signos, né? Ou então se você for olhar aqueles outros signos, se eu não me engano chinês, não sei, você tem os animais, né? Diferente, você tem lá o rato, inclusive tem no livro nosso aqui, eu já coloquei em outras lives. Então você tem 2 animais que representam as visões máximas desses 2 posicionamentos. Mas é claro que você vai ver em animais diversos o revezamento dessas emoções. Então no reino animais você tem ali o instinto que fazem eles se mover. Aí se movendo nesses instintos, eles se conhecem, esse todo, essa consciência que se busca, e se começa a transbordar no reino humano, que já está acima desse reino mineral, vegetal, animal, agora é humano, que já tem a lógica, já consegue assimilar os movimentos e raciocinar sobre eles, olhar para o passado, pensar no que eu fiz e planejar o futuro, estando no agora, se movendo entre esses momentos. Isso é a lógica. Então o ser humano é feito para cuidar, fazer a manutenção desses reinos anteriores. Aí o ser humano lidando com isso, entendendo a lógica e lidando com as emoções, ele equilibra entre yin e yang, lógica e sensação. Entende? Então ele transborda o reino humano, que cai o que? No reino dévico. O reino dévico está acima dos espaço-tempo, está acima desses momentos anteriores. Então você passa a fazer a manutenção desses reinos. Percebe? Então, entender isso não é parar de comer, de alimentar, etc e tal. Depende de cada um está no momento, mas não é esse o objetivo. O objetivo é o movimento. Então, quando você transborda para o reino quântico, para o dévico, você faz a manutenção dos reinos anteriores. E não vai querer buscar de novo vegetar, deixar de comer, de alimentar. Claro, respeito. Se a pessoa sente ali que ela não quer se alimentar de animal, beleza. Se ela sente que cada um está no momento, isso precisa ser entendido. Mas o propósito do humano não é regredir por vegetal, não é vegetar. Isso está errado. E isso até o Hélio Couto sabe, siga a sua intuição, ele fala. Se você for ver na palestra, apesar que tem umas questões aí complicadas, mas se você for ver na palestra Jesus, a pessoa fala, mas a gente pode comer animal. É falar, é complicado isso aí, porque se você não quer matar o coelhinho e tal, porque eles vão se sentir bem, você acha que a plantinha, você acha que o alface está alegre em ser comido? Por que fala isso? Porque o reino é vivo, todos os reinos são vivos. Se você for considerar vivo aquele que se move, entra em uma célula, ela é viva, então você não pode, entende? Como isso? Então é cada um que está no momento, porque você tem que entender que o alívio está no movimento. Então vamos lá, ó. Olhando de maneira temporal, pois de maneira geral, os momentos são perpétuos e autossuficientes, como uma linha entre abstrato e lógica, base da perspectiva, que eu acabei de falar. Você entender que tudo é onda e partícula. A partícula é as bases lógicas, as referências que você tem no tempo. Peraí, galera, apagou a luz aqui, desculpa. Onda e partícula, você pode lidar com onda ou com partícula. A partícula é as formas que você tem, é a parte honra, né, a parte lógica. Quais são as formas que você tem para lidar com a realidade hoje? Quais são as referências, perspectiva? O que você almeja, o que você sonha, o que você quer, o que você teme, para onde você olha, para onde você vai? Essas são as referências binárias, esse é o lado partícula. Então tudo que você procura aí, ó,
Basicamente, antes de você transbordar, está limitado às referências que esse sistema te deu, porque é o momento do espaço. O que você acha belo ou feio depende disso, o que você teme ou busca depende disso, o que você acha bom ou mal depende disso, e etc. Então esse é o momento do espaço, esse é o lado partícula. Então o que é o lado onda? O onda são as infinitas possibilidades, que só podem ser contempladas, só pode ser assimiladas, só pode ser experimentadas por causa dessa base atemporal dos 7/12 momentos eternos. Então você vai lidar com esses momentos eternos no tempo e espaço para ter a sensação de alívio, de movimento. E para esse... então, o que você tem que levar em consideração? As bases, né? Você tem num lado extremo a dor e no outro lado extremo o amor. Num lado extremo a queimação, a agonia, e no outro lado extremo o alívio. Você tem que estar entre um e outro. Porque se você está no céu eternamente, o céu é eterno, o inferno também é eterno, mas a gente passa por eles, porque se você ficar no céu eternamente, no momento você vai precisar de coisas. Assim Gandhi veio fazer sua revolução, assim todos esses grandes vieram fazer as coisas nesses mundos, né, nesses planetas bárbaros, não é assim que falam? Então se o objetivo do humano fosse alcançar ali a iluminação, alcançar o reino dos céus, por que então esses iluminados vêm para esses planetas bárbaros? Percebe isso? Então o alívio está no movimento. Você entender o seu papel entre um lado ou outro. E não me venha com essa história que eu estou no mundo binário, né, que eu tenho que me unificar com o todo, que é um. Não. O todo é um, mas o um estagna, queima no nada. Para você não ser, o todo não estar sozinho, para você ter sua singularidade, para você se sentir como alguém, para você ter relação de perspectiva, movimento, feedback de realização, você tem que se fragmentar. E você se fragmentando, você já depende da dualidade, porque é assim que tem forma. É impossível você ver alguma forma, algum movimento sem a dualidade. Porque se você se move para frente, automaticamente já existe para trás. Se você olha para a esquerda, automaticamente você já tem a direita. Não tem como você se relacionar com nada sem ter esses parâmetros duais. Então, é claro, Deus é um, o monoteísmo é o certo, só existe um Deus. Mas para que esse Deus contemple o seu movimento, a sua obra, ele se fragmenta em 12 bases. A luz é a total, mas como ela se veria, como ela se contemplaria? Ela precisa ver as cores, então ela passa no prisma e vira 7/12 cores. Assim, ela é 12 agora e não mais uma. Então são os 12 deuses, as 12 referências, as 12 cores, que são o que? Deus. Então isso é o monoteísmo e o politeísmo. O politeísmo é a fragmentação desse uno. Então os dois estão corretos. O politeísmo depende do monoteísmo, o monoteísmo depende do politeísmo. Compreende isso? O todo, os deuses, é a fragmentação do todo. Para você interagir com Deus, você interage através da sensação ou através da forma. Então como você conversaria com Deus sem ser através daquele que está mais próximo dele? Compreende isso? Aí você começa a entender um pouco também o papel messiânico, né? Então deixa eu ver aqui se dá para me ler mais um pouco, depois eu vou explicar mais especificamente sobre essa questão aqui do Ragnarok e do Apocalipse, apesar de eu já estar explicando, não sei se está cabendo aí no entendimento. A criatura física inicial de Ea, que é o Ea Enki, por exemplo, partiu das somas animais anteriores e com alterações conscienciais seria a chave para desfazer o domínio de Enlil, né? Reflexo lógico. Então vamos lá, eu não vou ler mais que isso não, tem muita coisa para ser estudada aqui sobre isso, eu vou explicar um pouco, né? Fora ali da forma teatral que todo mundo faz a leitura, né? Primeiro deixa eu ver quanto tempo faz que eu tô aqui na live. Já faz bem tempo, né? Pelo jeito. 37 minutos mais ou menos. Mas vamos lá, ó. Muitas das pessoas que já transcenderam aí essa prisão intelectual da pessoa não ter tempo nem para pensar, é só acordar, trabalhar, né? Nascer, crescer, morrer e trabalhar, né? Estudar, trabalhar e não sei porquê, nem sabe, não sabe de onde vim, para onde eu vou, eu só trabalho para me sobreviver, para me pagar minhas contas, não sei porque eu faço isso, entende? Quando você começa a sair desse looping, você começa a fazer o quê? Estudar, né? Então você cai em conspirações, você começa a ver essas coisas todas. Mas aí, quando as pessoas começam a transcender um pouco mais esse conhecimento, ela de forma binária vai olhar o quê? Ela acaba se deparando com o quê? Com a Suméria. Aí lá na Suméria ela vai ver dois personagens principais, que é o Ea Enki e o Lúcifer. Inclusive, nas Crônicas da Terra do Zacarias Sitchin, o primeiro livro é o 12º planeta, que tem relação lá com o Nibiru, e o segundo livro é o livro perdido de Enki. Que livro perdido de Enki? Enki, lá na Suméria, naquela época, ele deixou registrado ali algumas coisas, assim como Hermes Trismegisto, que é a mesma consciência temporal sendo visualizado no tempo. Então, Enki, Hermes Trismegisto,
E alguns outros que eu não vou citar aqui agora, pelo menos não agora, mas talvez eu cite no decorrer, eles são reflexo de Lúcifer, o lado violeta, esse lado mais rebelde, por assim dizer, mais abstrato, mais mágico, né? Enquanto, seguindo esse giro agora temporal, voltando 6.000 anos da Suméria, você vai ter ali o Enki, né, que é o Lúcifer, certo? E vai ter o Enlil, que é o lado azul, né, o lado lógico ali, ou seja, Miguel. Então você tem os irmãos ali, certo? Que está até na parábola bíblica, né, dos dois irmãos. Você lembra as parábolas dos irmãos? Então um representa o lado azul, geovástico, e o outro representa o lado luciferiano, abstrato, né, que é expulso do Éden por não seguir uma forma. Então assim você vai entendendo os desdobramentos. Então o Enlil ali, ó, ele organiza um povo porque ele quer. O que acontece? Acabou de acontecer o Ragnarok. Acabou de acontecer o apocalipse dos deuses, né? Os deuses foram mortos, por assim dizer, porque todo mundo entendeu o quântico, então virou uma esquizofrenia. Todo mundo sabe que ele cria a realidade. Então o que é a realidade, então? Então você já tem que organizar ali um reino, porque isso aí acontece porque sim, não é ninguém que planeja, o Hélio Couto mesmo já falou. A Terra chacoalha, né? Então no final do Ragnarok ali você tem o reino, desde ali das bases atômicas, ele se desfaz. Então o que acontece? Esse lado mais lógico da existência, mais geovástico, começa a organizar um povo numa lógica, né? Começa a passar um padrão lógico para quem aceita ele e não quer mais essa loucura. Porque conhecimento, tudo é conhecimento, tudo é possível, cheio de reinos diferentes para todo lado, é Deus para todo lado, tudo faz sentido, é dragão, tudo. Chega, entende? Tem pessoas que chegam nesse ponto que ele não quer mais essa loucura, ele só quer um teatro, ele quer uma forma da qual ele possa viver ali, tudo bem. Então aí começa a organizar um povo lógico. E veja bem o que eu estou falando, hein? Isso serve tanto para me explicar o contexto terrestre aqui no momento agora, atual, desse giro, dessa era, de 6.000 anos, para transbordar no reino dos céus que a gente está entrando, quanto para qualquer momento no espaço-tempo, entende? Imagina uma civilização em si, em qualquer lugar. A base da civilização é isso. Você vai ter um reino lógico linear, depois você vai ter o transbordar desse reino e tem um reino quântico. Então essa explicação que eu estou dando serve para qualquer momento no espaço-tempo, qualquer dimensão, para qualquer eternidade. Então você vai ter ali, ó, quando esse atemporal já torna esquizofrênico demais, você precisa de algo sólido, de algo real. Então vem ali os profetas, né? Vem os porta-vozes desse lado azul, no caso lá Enlil, e começa a organizar um povo. Enquanto o lado violeta já pega e abre o conhecimento, né? Tem explicando sobre esse livro, é um assunto delicado, né? As pessoas começam a entender ali o ato sexual e tudo mais, e querer progredir, enquanto o Alien abomina isso, que é o lado lógico, fala, não, isso não pode. Então organiza um povo lógico ali. Esse povo lógico, ele já está cansado de conhecimento, ele viu a loucura que isso é. Então, aí é onde entra o ponto de Yahvé. É difícil esse assunto aí. Quem quiser desdobrar, tudo bem. Quem quiser pensar o que quiser pensar, que pense. Mas é esse lado lógico, através de seus porta-vozes coerentes ali naquela época, eles começam a instruir um povo através de leis, para eles entenderem novamente aquele reino humano, porque seria como criança. Como você vai explicar para uma criança uma coisa? Tem que explicar através da emoção, né? Então você cria padrões ali. Então é criada ali uma forma, que no caso aqui agora é o Antigo Testamento, a Torá, e eles começam a seguir essa forma sem questionar. Por isso que ele fala, eu sou teu Deus. Entende? Deus por Deus, fala, tudo. Então você não questiona, você faz. E esses povos querem que sejam assim, porque conhecimento, tanto faz, tudo é possível, eu não quero isso mais. Então eles começam a seguir uma forma. Então você vai ter um povo lógico, que nessa linhagem foi conhecido como o povo, né? Não vou citar nome aqui, o povo do hexagrama lá. Então esse povo lógico, eles vão. Por isso que esse é o fermento da Terra. Eles vão construir uma linha para que a gente não perca. Tudo que você for conferir na história agora inclui esse povo. Né, que tem, esse povo eles têm 5.000 anos, enquanto todos os demais impérios nasceram e sumiram. Não tem um povo tão atemporal, tão linearmente atemporal, porque eles de fato eles têm 5.000 anos. Agora os outros povos têm quanto? Quantos anos você tem? 20, 30, morreu, acabou. Eles não, eles conhecem, eles têm consciência de 5.000 anos. Então a esse povo lógico eles vão sendo posicionados para eles manterem uma linha ali, enquanto o abstrato que segue Enki, que é Lúcifer, vai fazendo ali o contraste, né? Esse reino mais abstrato. Você vai tendo os mundos pagãos, né? Pagãos, certo? Que eles chamam assim, são os reinos ferianos. Até que aí essa organização, numa hora que Yahvé, que o azul ali, estudando vocês vão entender melhor, tem vários vídeos explicando esse processo. Chega uma hora que esse povo, eles começam a se sentir aprisionados, né? E eles querem entender o íntimo de Deus, só que eles não estão prontos. Mas aí, o que acontece? Chegando no ponto de Salomão, né? Ele teve 1.000 mulheres, como está registrado, 700 mulheres e 300 concubinas. Dentre essas, você tinha várias luciferianas. Então ele aprende a magia luciferiana, traz ele para o judaísmo com o nome de quê?
cabala. Mas na verdade isso é alquimia, entendeu? Alquimia luciferiana. Então ele começa a passar esse conhecimento cabalístico, né? Que vem desdobrar aqui agora o Talmud. Então isso já não é mais aquele povo lógico. Eles já estão indo para o abstrato, mas como já foi profetizado, eles se corromperam, eles se perderam de si mesmo. Então eles pensam dominar o espaço-tempo através da cabala e usurpar esse processo temporal. Mas já estava previsto que eles se perderiam, que Israel corromperiam, todos embriagariam as nações, e o povo tão embriagado, não entende mais esse conhecimento, certo? Enquanto isso, através desse erro deles, esse povo luciferiano, esse povo abstrato vai aprendendo com seus erros, com esse inferno. Porque você lidar com as emoções, é lidar com o inferno. Enquanto do outro lado, você não come porco. Por quê? Por causa das emoções. Não faça isso, porque estão, sem querer saber o porquê, eles já são de certa forma, como eu posso dizer, blindado dessas emoções. Enquanto o luciferiano, você é jogado para esse inferno. Entende? Aqui, principalmente brasileiros sambam no inferno. Então as pessoas, através desse abstrato, através do conhecimento que gera a morte, você conhece você tem um entendimento do bem e do mal, assim como Deus, você começa a queimar nessas emoções. Então de dentro para fora, você aprende a lidar com esse processo temporal. Entende? Então através desse erro desse povo escolhido de Enlil, o povo escolhido de Lúcifer vai aprender o que precisa ser aprendido, que é necessário para aprender, até que esse reino do humano se desfaz, acaba por causa desses aprendizados, e transborda através do aprendizado desses reinos, do povo gentil, desdobra o reino quântico. Agora as pessoas podem lidar com esse atemporal, entende? Então esse povo lógico lembra disso tudo, é posicionado no momento da Terra ali. O momento da Terra é um momento temporal, que não necessariamente é Terra, poderia ser qualquer nome. Quando fala Terra, eu já dei um exemplo em outra live, seria tipo, tem o Dragon Ball Z, né, na saga do céu. O povo da Terra seria os que fossem ficar fora da sala do templo, enquanto o povo do céu que entrou no templo. Então, enquanto o povo da Terra está ali fora do templo, o tempo deles passa normalmente, né? Aí o que acontece? Esse programa, a sala do templo, entra ali e fica 1 hora em referência a esse povo de fora do templo, ou seja, o povo da Terra. Mas enquanto aqueles estão dentro do templo, 1 hora para eles pode ser 1 ano, 1000 anos, vai depender de como estiver programado, do tipo de expansão que você tiver feito, do tipo de tecnologia que você estiver usando. Então, o que acontece? Vai ter 2 mundos interagindo num só, o reino do céu e o reino da Terra, entende? Então, Ragnarok e Apocalipse é isso. Se você entender essa explicação, esse conceito, você vai conseguir ler qualquer coisa, qualquer mitologia, qualquer coisa, vai entender qualquer momento. Então, o que acontece? Esse reino geovástico é o reino lógico, o reino azul, que é um povo preso numa forma, e eles querem isso, não se sentem presos, eles se sentem aliviados. Finalmente eu tenho uma obra, não estou naquela loucura infinita de tudo é possível, não tem lei, não tem nada, tudo é possível, tudo é quântico, então tudo é possível, seres tudo estranho, tudo, não quero isso, eu quero algo real. Então eles querem esse mundo real, entende? Até que chega aqui, então a gente vai para o reino quântico, entende? Então esse é o yin e o yang, isso acontece em qualquer momento, espaço-tempo. As pessoas têm dificuldade de entender isso porque eles pensam que a gente está preso num planeta prisão. Mas não é preso no planeta prisão. Quando você transborda para os quânticos, as infinitas possibilidades são possíveis. Mas para você não cair em esquizofrenia, você posiciona um reino, as cores relativas, e pode lidar com esse atemporal através do tempo. Então é assim que você mergulha no micro ou no macrocosmo. É assim que você vai lidar com insetoides, com felinos, com reptilianos, com sei lá o que, mas é só você lidando consigo mesmo, com as emoções internas. Essas emoções atemporais elas vão tomando formas, mas essas formas dependem desse mesmo processo. Se você for ver uma raça reptiliana, então é melhor você entender internamente, porque o momento réptil é aquele momento. O Bob já explicou isso em outros lugares, é um momento. O felino é um momento, é uma cor. O réptil é outra cor, entende? Então para transbordar numa civilização, num planeta, num local onde só tem répteis, você vai ver o que? As mesmas cores. Os répteis normalmente eles não colocam numa forma aí que eles são seres lagartos, né? Que são dinossauros, são répteis que andam. Mas eles são o quê? Répteis. Eles dependem da mesma base. Se você mergulhar eles são feitos de quê? Entende? O mesmo movimento, o mesmo processo, o mesmo tecido. Eles são verdes, eles têm olhos. Entende? É a mesma coisa. Então são esses momentos atemporais plasmando no tempo. Então no quântico você lida com essas coisas. Mas enquanto no reino binário, o que você precisa entender então para você lidar com a existência? Os pulsos internos. Entende? Você vai ter pulsos reptilianos dentro de você. Você vai ter pulsos felinos dentro de você. Você vai ter pulsos... enfim, né? Todos os pulsos estão dentro. No binário você vai lidar com uma forma, no quântico as formas estão em infinitas possibilidades. Então, para você não ficar nessa loucura, você posiciona um reino.
E através disso, então, aí sim você mergulha nessa atemporalidade. É daí que vem esse registro. Tem um livro do Bob que chama Por que o tempo linear é diferente do tempo quântico? Por que você vai conferir, por exemplo, Roma? Tem tanto tempo binário, mas as mitologias parece que é milênios. Essa diferenciação. Esse reino linear e esse reino quântico. No quântico você tem os mitos, porque muitas coisas aconteceram. Você pega Mahabharata, pega Bhagavad Gita, pega essas coleções, você vai ver, o reino quântico ele é gigantesco, porque ele é contado de forma diferente. Abre, o véu, ele abre, então você faz conexões quânticas, né? O tempo e o espaço é palhaçada. Por isso que é uma brisa infantil das pessoas pensar que máquina que eu vou criar para me deslocar daqui e ali. Todas as dimensões estão no mesmo momento, é comunhão de toros. Então no reino quântico você não precisa deslocar daqui e ali, é um pensamento, é teletransporte, né? Enfim, como plasma no tempo, depende, né? É as formas, tá entendendo isso? Isso é muito importante de todos entenderem, entender isso é tudo. Entendendo isso, você vai... Como que as pessoas vão entender o nosso propósito, o nosso trabalho, por que a gente está construindo um reino, um local para abrigar as pessoas com tudo aí, complicar mais? Por quê? Por que elas vão querer ajudar nisso, sendo que ela não vê a hora de sair desse planeta e ir para outro? Entende? Ela tem que entender que não tem isso ir para um lugar ou para o outro. Em qualquer lugar você vai depender dessa coerência, desse relacionamento, para você sentir paz, alívio ou agonia. É momentos. Tem gente que não quer ficar meditando, ele vai ficar agonizado. E tem gente que não quer guerrear, já guerreou muito. Então são momentos. O que tem que ser entendido é o alinhamento desses momentos. Assim podemos valorizar a obra. Assim você não vai querer ir para um lugar ou outro. Você vai ajudar os seus irmãos que entenderam isso a posicionar um reino no tempo onde as trocas de alívios e de dores não machuquem ninguém. Entende? Da melhor forma a gente vai nos proteger dessas dores, entende? A gente entende a dor, joga ela pro meio e ela brilha, né? Aí você tem o sol negro, o sol que brilha acima. Então, a verdade é o movimento. E os ciclos, o Ouroboros se dá nisso, entre reino Yin e reino Yang. O reino Yin é um tempo binário, que é posicionado pelo lado azul, né? Pela lógica azul, que nesse giro aqui lá no comecinho é chamado de Enlil, né, que no decorrer você tem o Enio, Moisés, Akhenaton, essa linhagem. Enquanto do outro lado você tem, acredita ou não, Jesus não está na linha ali do Akhenaton. Ele está no ponto, ele é luciferiano, mas o Hélio Couto tenta ajustar ele ali a Akhenaton. Mas não, você tem os dois linhas temporais. Akhenaton, né, você tem Enio e Enio, Lúcifer e Miguel, né, e assim vai, né, assim desdobra os ciclos. Então você tem ali, qual que é a base desse teatro agora? Os dois reinos maiores, o lógico e o abstrato. É Israel e o Egito, né? Ali dá o giro. Yin e Yang. Egito é o Yin, Israel é o Yang, né? Lógica e sensação, geovástico e luciferiano. Isso é o segredo, entende? Então as leis herméticas, o conhecimento de Hermes Trismegisto ali é luciferiano. Tudo isso que o povo busca muito, magia, esse lado mágico é tudo luciferiano. Enquanto o lógico é o geovástico. Isso independe de qualquer espaço, qualquer tempo. Em qualquer ciclo você vai ver esses momentos. Você pega ali o Bhagavad Gita, você vai ver uma conversa entre Arjuna e Krishna, né? O Arjuna tá no reino binário, né? Ele tá no reino humano, enquanto o Krishna tá no reino quântico, Deus, entende? Essa relação entre reino humano e reino dévico, isso tem em qualquer lugar. O reino binário ele dura mais ou menos 5 a 6 mil anos para ter todas as experiências necessárias para transbordar no quântico, e o reino quântico dura 1000 anos, que para quem está nele é atemporal, é infinito, mas para quem está contando fora da sala do templo, tem 1000 anos contados, né? Pouco menos, pouco mais, mas é isso. É assim que as profecias preveem as questões. Independente se você é Deus ou não, você pode criar vontade, mas cria vontade, cria vontade. Não tem como fugir disso. É claro que quando você desencarna, você vai para a colônia, você vai depender da sua busca e procura. Como eu já disse, não tem ninguém ali que te... Mesmo que se você visualizar, nossa, alguém me pegou e me fez eu encarnar de novo na Terra. Isso é a forma pensamento, né? Isso é o teatro que você está trocando referência e perspectiva para você lidar com a sua própria consciência. Entende? Então você vê um ser que te aprisionou, então você vê um ser benevolente que te explicou que você tem que ir por isso e aquilo, você entendeu, é mesmo. Aí você vê essas formas mentais, mas o fato é, a sua consciência se procura e se encontra, né? Do princípio ao fim. O que tem que ser entendido é o alívio, é o respirar da vida. Toros. Então no momento você vai sentir alívio em ir pro caos, que é a luz clareando escuro, e no outro momento você vai sentir alívio em ser resgatado do caos. É os demônios indo pro céu e os céus indo pro demônio, essa troca referencial. Demônio e anjo são só parâmetros extremos de cognição mental. Os 4 seres viventes é essa forma plasmando ali, fogo, terra, água e ar, enquanto os 24 anciões do Apocalipse é o quê? Anjos e demônios. Claro que você vai ver isso plasmar em terra.
você vai ver ali no quântico, né, os 12 sábios ao lado de Jesus, enquanto no reino terreno você vai ver ali os sábios da terra, né? Aí cai mais naquele ponto lógico ali, né? Então você tem 12 povo mágico, que fica mais ali no reino dos céus, e 12 sábios lógicos, né? Então você vai organizando, vai ser... Enfim, aí que está os 144 mil, e assim vai fragmentando o processo todo. Assim você entende as escrituras, assim você entende as profecias. Então, a Adri tá falando aqui, ó. É o mestre Bob Navarro que fala da respiração e do piscar para explicar a existência de Deus, sim. E é algo óbvio, mas eles acham que não tem a ver por ser algo funcional. Sim, então, os ateus têm esse bug, né? Você vai explicar, então tá, então você não acredita que existe Deus, então para de respirar. Né? Ou então, deixa de sentir uma coisa ou outra, e eles querem explicar de forma binária. Não, mas você só respira porque o pulmão, blá blá blá, você só sente isso e aquilo porque é os neurotransmissores que é produzido pelo seu cérebro e tal. Mas o que a gente explica é o que? Esses movimentos, eles dependem de um padrão atemporal, de um tabuleiro para qual eles se movem, não é ao acaso. Cada coisa aqui no seu corpo está viva, se movem. Por que ele não vai para um lugar ou para outro? Por que ele respeita um padrão? Porque não é o acaso. E como o Bob já disse, o acaso... para você é o que rege isso, então o acaso é teu Deus. Mas nada é o acaso, tudo é milimetricamente inteligente. Existe um design inteligente por detrás da existência, isso é inegável. Então eles querem explicar a existência através dos processos binários, mas tudo bem, isso não é errado. Tanto que existe na nossa escola, ó, a casa Pitá, que é os que fazem isso. E eles não aceitam a magia por magia. Ah não, isso é mágica, é o espírito. Não, eles querem explicar é o espírito que dá forma. É o espírito que dá vida. O espírito é o pulso interno que faz uma coisa ser isso ou outra. Então quando os Pitá, que é os ateus, entendem esse mundo mágico, ainda assim eles não querem ficar na esquizofrenia por magia. Eles querem binarizar o atemporal. É mais ou menos o que o Afonso faz. Por isso que ele está chegando no modelo do que ele está fazendo da Terra, porque ele quer explicar tudo de forma binária. Ele não aceita nada quântico, não. Ele quer explicar. Então esse é o papel dos Pitá. Os Pitá explica de forma binária, de forma científica, de forma lógica, de forma, por exemplo, na questão de emoções. O que são as emoções? Ele explica de forma química, né? Que é um processo do cérebro que solta o neurotransmissor X ou Y, aí você se sente assim o assado. Mas por que esse processo acontece? Entende? Então o papel do Pitá é explicar os processos quânticos de forma científica, entende? Enquanto os K, por exemplo, os K já não, os K já fala ali mais com o emocional, entende? Ele sente e faz, entende? Os Ra, enfim, aí você vai posicionando as casas, que seria a mesma coisa dos 4 elementos, né? 4 elementos, cada casa representa tipo um elemento ali, ó, certo? E em cada casa você tem 3 cores básicas, 3 vezes 4, 12. Assim também é os seres viventes, né? Que são a terra, fogo, água e ar, por assim dizer, que vai plasmar também animais na hora que ele vê as formas lá no Apocalipse. E desses 4 bases ali você tem a fragmentação, né? As cores que vão pegando forma. E em reino humano você tem ali os sábios, né? Que é o quê? No reino quântico você não tem as ninfas, você não tem Iemanjá, você não tem os seres ali que olham os bosques. Então são esses momentos atemporais tomando forma. Então você vai ver uma forma, um ser ali que se move, que representa o mar, que representa a floresta, que representa a emoção X, que representa a emoção Y. Então o panteão dos deuses, os 12 deuses, são seres vivos representando aquelas emoções extremas. Entende? Por isso que quando você pega deuses de lugares diferentes, eles parecem o mesmo, mas tem outro nome, viveram ali mesmo. Você vê um, viveu aqui, outro viveu aqui, mas era o mesmo. Como isso? É porque você foi desfragmentando aquela fragmentação, para chegar naquele ser todo. Então o arquétipo da existência, o logos atemporal, o ser superior atemporal, o primordial é Deus. Esse é o ser superior de todos os seres. Mas se você descer mais um pouco, você vai ver 12 seres superiores, certo? Que são as cores, os deuses, que representam as características máximas de Deus, aqueles extremos opostos e certos de verem a existência, que não concordam entre si, mas também são reais. Assim você vê a luz e as 12 cores, entende? O vermelho é um dos ângulos extremos da luz de se ver, é real. Mas se ele pensar que ele é o Deus absoluto e convencer todo mundo, se alguém querer virar vermelho, a luz não existe mais. Mas assim também são as outras cores. Então o mesmo processo que acontece embaixo também acontece em cima, não foi dito? Então a mesma forma que a luz
se movimenta no micro, né, entrando e fazendo 12 cores para não estagnar, para ter 12 pontos de referência, assim também é no reino humano. Então você vai ver um representante ali dessa lógica absoluta. Nos outros tempos você teve no lado lógico ali, você tem Zeus, né, você tem, enfim, esses estereótipos, né, esses reflexos. E perante a isso tem uma organização de 12, que são as 12 cores. Então você vai ver ali um ser extremo, um deus. Na mitologia inteira você pode ver, pode pegar qualquer mitologia, de qualquer nação, você vai ver 12 deuses básicos. Depois é claro que vai surgindo vários, né? Igual na Índia, tem milhões, mas são fragmentos desses mesmos 12. Então você vai ver um que puxa mais pro vermelho, você vai ver outro que puxa mais pro verde. E desses seres superiores vão se fragmentando. Então você tem a população que vai se expandindo, né? A Terra era pequenininha, ela vai se expandindo, expandindo. Então é tantas pessoas. Então agora a maioria desse monte de gente virou fragmentos daqueles deuses superiores. Eles não têm mais definições. Por isso as pessoas não sabem mais quem são. Porque eles se distanciaram tanto daquele núcleo, daquelas cores, que viraram degradês, né? Que são cores, mas não são cores... como que eu posso dizer, definidas, não tem mais definição. Então você vai voltando para o centro. Isso é o que? Esses degradês voltando ali para o todo. Então você vai ter 12 deuses, que são o eu superior de todos esses degradês, e vai ter Deus que é o eu superior desses 12. Entende? Então esses 12 vão fragmentando. Então você vai ter na organização hierárquica da própria existência, da própria luz. Você tem Deus, depois você tem Deus, o monoteísmo, o Deus absoluto. Certo? Depois você tem os deuses mais para baixo. Se você for ver do macro para o micro, você vai ver um ser que é o Deus. Depois você vai ver 12 seres, que é os deuses. Mas se você for ver da luz para dentro dela mesma, você vai ver a luz absoluta, né? Esse todo, atemporal. Aí eles fragmentam e vira 12 cores. Aí vai formando tecido, né? Então você vai olhar para onde? Pro teatro temporal ou pro micro ali, ou pro atemporal, entender o processo? Depende. Se você for olhar o processo, você vai ver a luz e as cores. Se você já for olhar teatro do tempo, você vai ver seres, né? Aí você vai falar que um é bozinho, outro é malzinho, isso é assado, isso é assim, vai depender de quem tá lendo. Mas o fato é as cores, é os seres representando aquela atemporalidade no tempo e espaço. Percebe isso? Então é por isso que você tem vários seres iguais em vários lugares. O Hélio Couto explica de certa forma, ele chama de arquétipos. Né? Você tem os mesmos arquétipos se repetindo, mas ele já fala de uma forma temporal. A gente já fragmenta esse tempo. Entende? Então você vai ver que esses arquétipos, essas possibilidades infinitas, estão tudo nessa estrutura. Para tudo que você for lidar na existência, você vai depender dessa base. Que é a luz, Deus, por assim dizer. Depois as cores, que são os deuses, né? Olhando no micro. Agora se você for olhar no macro, é a mesma coisa. Eles não nomearam os planetas do nome dos deuses. Né? Não é os mesmos nomes, não é os mesmos movimentos, não é os mesmos seres. Então os planetas também receberam os nomes, porque cada planeta representa uma cor, um momento, um giro, certo? Então se você for olhar nesse planeta, nessa experiência, você vai ver seres relacionados com aquele momento, com aquela vibração. Então se você for mais naquela vibração mais, né, de guerreiros, de seres solitários, você vai lidar com o quê? Com reptilianos. Então você vai ver o quê? Répteis, vai ver seres, né, mas está na forma, tem toda a mesma coisa. Se você for lidar com outra vibração, você vai ver o quê? Uns setoides, ou você vai ver isso, vai ver aquilo, mas é você lidando consigo mesmo. Entende isso? Outra hora a gente fala sobre as cores, né? É só você pegar o ciclo das cores ali, ó, pegar o tabuleiro, né, e analisar qual cor cabe em cada lugar, né? As cores mais próximas, né? Ressonantes. Deus está em tudo, é. Sim, Deus está em tudo. Um outro detalhe interessante, que inclusive tem um vídeo, né, que chama Onde Está Deus. Deus está em tudo, né? Claro. Mas, por exemplo, as fezes suas que você descarta, né? O processo atemporal que possibilita a existência de fezes, né? De adubo, é a mesma essência divina, a Toros, né? É o vácuo quântico. Mas onde Deus mesmo? Deus é o que? A vitória, né? Aquela sensação de alívio que te chama internamente. Isso é Deus. Então Deus é tudo. Mas aonde a sua presença se encontra? Essa é a questão. Muitos não entendem isso. Igual o Hélio. Por isso que o Bob se irritou uma vez quando o Hélio chamou Deus de substância. Deus não é substância, Deus é mais que isso. Entende? Tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender isso. Tem pessoas que aceitam um mestre quântico, um Deus quântico. Mas se Deus plasmasse para você de alguma forma, como você lidaria com ele? Ou o mestre, ou Jesus é o mestre dos mestres. Beleza, mas no quântico. No quântico você tem um mestre, mas e no binário? Para quem você baixa a cabeça? Ou você vê tudo, além de todo mundo? Percebe isso? E se você vê tudo, além de todo mundo, para que você está aqui buscando informação? Se você já sabe tudo. Se você é seu mestre, por que você está? Entendem isso?
igual a gente tá falando, ela falou que não sei das outras cores das casas. Cada casa tem sua cor primária. E os degradês, se ele vir, ele te responde melhor. Então, é a questão, eu não vou entrar nesses detalhes não, mas cada casa, igual a Adri falou, cada casa tem sua cor, né? Base. Que, por exemplo, o K é o violeta, o Ru é o verde, o Pitá é o azul e o Rá, em teatro, cai no amarelo. Então, para você saber as três que estão nas casas, você vai ver as próximas ali, as que ressoam próximas, porque é 3 formas de falar, né? Mas e os degradê que se expandem, entende? Do vermelho, por exemplo, se você acelera a vibração dele, a vibração literalmente, né? A ondulação, ele vai para uma cor para outra, voltando para lá ou para cá, né? Mas se você acelera devagarzinho, ele vai para... Nossa! Entende? O vermelho, ele tá perto ali de muitas cores. Então é só você analisar perto de que cor. No tabuleiro, cada cor está, né? Então você vai ver a tendência. Por exemplo, uma pessoa amarela, muito alegre, ela tende a ir pra fúria muito fácil, porque tem que encostar no vermelho, né? É uma pessoa laranja, que eu digo. A cor laranja é a cor alegre, né? As pessoas mais alegres, mais zoeira. Então ela tende a ficar com raiva mais fácil também, porque o laranja tá encostadinho no vermelho, certo? Então ela tende a ficar furioso mais também. Mas também ele tende a ir pro lado zen ali também, porque tá no meio, né? Se você for olhar linearmente as cores, entendeu? Aceleração linearmente, não no tabuleiro ali do hexagrama, não. Eu digo de ondulação, né? Ah, sim. Então é isso aí, galera. Ó, eu já falei demais. Nossa, eu tô quanto tempo aqui? Mais de hora, né? Espero que tenha dado pra entender. É bom ler esse livro para entender tudo isso aí, os desdobramentos, entender essas questões todas, né? Se encontrar de fato. E não ficar só. Se você quer ficar eternamente procurando, tudo bem. Livre pensar, é só pensar, então pense por si mesmo. Existe a possibilidade de você encontrar a verdade e não precisar mais procurar ela eternamente. Não significa que você tem que parar de estudar, porque olha no meu caso, eu estudo muito, eu adoro, eu amo estudar. Deus mantém permanecendo. Deus mantém esse sentimento permanente no meu coração de querer aprender. Só que a diferença de quando você está aprendendo, procurando a verdade, para depois que você encontrou a verdade, mas ainda continua aprendendo, é o que? No meu caso, eu entendi a verdade, mas eu quero passar para as pessoas. Como que eu vou passar para alguém que fala inglês se eu só falo português? Então eu tenho que aprender a falar inglês para conversar com quem fala inglês, certo? Para passar o que eu aprendi, o que eu encontrei. Da mesma forma é o seguinte: como que eu vou passar esse conhecimento tudo que eu entendi para um budista? Como que eu vou passar esse conhecimento tudo que eu aprendi para um evangélico? Como que eu vou passar esse conhecimento tudo que eu aprendi para um daimista? Então, para mim, pelo menos, o quanto que eu puder me informar, aumentar ali os meus pacotes de informações, meu vocabulário, mais eu quero fazer, porque eu quero conversar com muitas pessoas. Eu quero mostrar para eles que eu entendo do que eles entendem, eu sei falar do que eles estão falando, mas tem algo que eles não sabem. Então eu quero levar a verdade que eu encontrei através dos meus passos anteriores. Por isso que eu passei na igreja, eu passei em Helicoto e tal, agora eu posso conversar com essas pessoas. E os lugares que eu não passei ainda, eu quero passar, porque aí eu vou ter moral, eu vou poder falar, eu sei do que eu estou falando, então eu me permaneço estudando, eu quero ver várias línguas, né? Hoje em dia, por exemplo, eu vou pegar uma mitologia, eu vou ver Joseph Campbell, por exemplo, que tem várias mitologias. O que ele estava estudando na mitologia, tentando descobrir algo, eu já descobri. Eu descobri o que ele estava tentando descobrir, só que eu não tenho tanto conhecimento binário quanto ele em quantidade de mitologias que ele estudou. Mas qual que é o mais importante? Você tem uma coleção de mitologias que você estudou, ou você entender por que essas mitologias aconteceram? Você entender a base que dá a possibilidade dessas mitologias dobrarem. Inclusive era isso que ele estava procurando. Ele estudou mitologia por mitologia para entender o que faz essas mitologias. Entende? Agora eu já estou ao contrário. Eu entendi o que faz as mitologias. Agora eu quero ver os teatros. Entendeu? Conversar, explicar, olha, porque... Tá vendo quem tá falando aqui? Era fulano, era cor tal, era Deus tal. Tá vendo? Isso aqui desdobrou por causa disso, 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 disso. Tá vendo? Vocês sofreram isso aqui por causa disso, disso, disso. Tá vendo? Vocês ganharam isso aqui por causa disso, disso, disso. Explicar a totalidade para as pessoas, para que elas entendam a nossa missão e se unam a nós, nesse propósito maior que nós mesmos. Salve, João Judá. Fico contente com o feedback, dizendo que eu estou explicando muito bem, fico feliz mesmo. Minha mãe tá falando que tá esperando o livro dela. Então, ó, por enquanto, já bom que já fica a informação pra galera. O livro nosso ele ficou por muito tempo só em PDF, porque obviamente o sistema não aprovaria o lançamento desse livro. Você não vai encontrar isso aqui nas prateleiras, pelo menos não nesse mundo aí ainda. Então a gente tem que dar nossos pulos, nossos corre para conseguir imprimir os livros. Então quem tá nessa frente por enquanto até então é o Fábio e a Catarina.
E eu tenho deixado aí o endereço deles aí nos comentários, nos locais. Quem quiser adquirir o livro, ao invés de me perguntar de novo, por favor, procure eles, é eles que estão nessa frente. E eu quero deixar bem claro, por que eu tô falando isso pra minha mãe principalmente? Por enquanto, como o sistema não aprova, né, a impressão desse vídeo, desse livro, a publicação desse livro, então a gente tem que fazer por nossos meios. Então até o momento o que acontece? A gente não tem, até onde eu sei, até agora, não tem nenhum livro físico pronto, além dos que está nas nossas mãos, porque foi feito um pacote, né, uma remessa, e essa remessa já foi vendida, já foi distribuída e tudo mais. Então, as pessoas que interessarem por esse livro, por enquanto, como ele não pode ser impresso em larga escala pelo sistema, que bom que é assim até, as pessoas têm que fazer seus pedidos, né? Entra em contato com o Fábio, fala pra ele o que quer, vê lá com ele certinho o valor, tudo certinho, né? Parece que tem ali a escolha de um mais barato ou mais caro, colorido ou não sei, vê com ele. Então vocês fazem o pedido, a encomenda, aí depois que alcançar o número X, aí sim ele vai pegar ali, né? Enfim, ele tem que alcançar um número específico para poder enviar os livros para as demais pessoas. Então, aproveitando para explicar. Então, já minha mãe aí, ó, na medida das minhas possibilidades, assim que eu puder, eu vou tentar te presentear com um livro desses, entende? Mas, se acaso vocês quiserem adiantar isso tudo, fala para mim o que quer, eu vou ver com o Fábio certinho o valor e tudo mais, e a gente pode fazer isso, né? Fazer aí o pedido do seu livro, mas eu quero te presentear com o livro, então se você com paciência puder aguardar, vai lendo ali o PDF, que assim que eu puder, eu quero te enviar um livro físico desse, como um presente. Então é isso aí, galera, vocês acham que ficou bem explicado? Tem que falar mais, ó. Não esqueçam, só para esclarecer mais, esse livro é muito importante, tem que ler todo, olha a grossura, cada vez que você lê, você se aprofunda mais, é magnífico, sabe? Cara, eu estudei muito, independente da minha cara, de estereótipo, você acha que eu sou novo, que eu sou velho, eu não falei minha idade, você não sabe minha idade, mas independente, a minha vida inteira, minha mãe tá aí, ó, minha mãe é prova, ela pode falar, minha vida inteira eu sempre fui uma criança curiosa, ela falava que eu era muito curioso, sempre fui meio ali, até de forma negativa para eles, eu acredito, minha família, porque eu era complicado, né, porque não tinha como me prender, eu sempre quis saber, eu sempre quis procurar, eu sempre quis desafiar, eu sempre quis ver, portanto eu sofri por isso até, porque minha mãe me deixou livre, então eu fiz o que eu quis, fui atrás, então as consequências vieram, eu sofri demais por várias coisas, e o preço da liberdade traz a dor também, né, você conhece ali as emoções, você lida com as emoções, então você transborda elas, então o que eu quero dizer é que eu sempre fui muito curioso, então eu fui atrás de muitas coisas, estudei muitas coisas, eu passei por muitos lugares, eu não estou querendo ser mais que ninguém nem nada, eu só quero dizer, para mim considerar esse livro muito bom, eu já vi várias outras coisas, eu não quero que ninguém vá por mim não, leia você, decida você, eu estou fazendo a minha parte. Na minha opinião, esse aqui é um livro incrível, explica muito além do que eu já vi, até no trabalho do Hélio Couto, eu peço perdão aí se isso ofende aí as pessoas que gostam dele, eu também gosto. Peço perdão até a ele se isso de alguma forma chegar nele um dia, ele me considerar um traidor, porque muitas pessoas na época que eu fazia as aulas dele, estudava com ele, as pessoas me tinham como um exemplo até de melhor aluno, tinha até uma mulher, uma senhora que achava que de algum momento eu ia substituir o trabalho dele, eu nunca tive essa intenção, nem essa vontade, mas estou contando, né, e para agora eu tô falando aqui que eu tenho um conhecimento que eu acho melhor que o dele, e de certa forma eu posicionar algumas coisas que eu acho que ele tá meio equivocado, então tem algumas pessoas que ficam tristes, talvez ele mesmo possa ficar, mas desde já eu peço perdão, porque eu sirvo a verdade, né, eu sou servo da verdade, nada mais além disso no tempo e espaço, então isso é uma coisa que pesa até para quem serve a verdade, porque no decorrer da vida você vai perdendo algumas coisas, se essas coisas não estão mais ali junto com a verdade, vai ficando, por assim dizer, mas depois a gente vai se reencontrar tudo novamente. Então, eu não tenho nada contra o Hélio Couto, eu sou grato, eu já falei, eu li os livros dele. Eu não mostro os livros dele aqui hoje em dia porque eu ganhei os livros dele, estudei muitos livros deles, e assim como eu ganhei, eu passei pra frente. Mas estão com amigos meus, na minha cidade natal, em Nepomuceno, né? Deixei a galera pra eles estudarem, entende? Então, os livros que eu ganhei, eu passei pra frente, eu não vendi, eu não cobrei. Então, com a galera, o conhecimento que eu passei, que me serviu, eu passei pra frente. Mas estão com eles, talvez um dia eu pegue de volta, eu não sei, tá em boas mãos. Então, por isso eu não mostro aqui, mas eu tenho prova, eu tenho foto, tem grupos, tem fóruns que eu participei, e enfim, eu não preciso provar nada pra ninguém, minha palavra basta.
Mas eu ganhei os livros do Hélio Couto, estudei muitos livros do Hélio Couto, não é essa questão, não é que eu não goste dele. Eu só quero deixar bem claro que eu acho ele a pessoa, ele é o cara que mais responde tudo aí no teatro do tempo. Ele é o cara mais sábio aí no teatro. Na minha humilde opinião, ele só está aí abaixo do conhecimento que está aqui, ó. Depois dele, só o conhecimento que está aqui. E isso é o difícil de entender, de aceitar para as pessoas. Porque ele é um senhor que se veste aquele estereótipo ali do sábio, cabelo branco, óculos, terno, respeito. As pessoas têm uma tendência maior de respeitar quem está vestido daquela forma do que uma pessoa que aparentemente é um moleque, que se veste de qualquer forma, de touca, malucão. Entende? Então eu sei que é difícil aceitar que um moleque, né, que não faz questão nenhuma de ficar estudando nada, fala a vida inteira. Ele até era confundido quando era mais novo com o ET Bilu, porque ele foi lá no Jurandir quando ele era novo, ele ficava explicando pra todo mundo lá tudo que acontecia, as pessoas ficavam de bobo, de cara. Então como que a pessoa vai aceitar que um moleque que fala tudo, que fala desde sempre, sabe mais que um senhor que estudou várias coisas, que usou vários tipos de coisa para desdobrar, que fez terapia, que desenvolveu uma ferramenta que é ressonância harmônica? Como que vão aceitar isso? Então é difícil. É por isso que a porta é estreita, né? As pessoas vão vir de dentro pra fora, né? Pelas minhas palavras me reconhecerão, foi o que ele disse há 2000 anos atrás. Então eu sei. O Hélio Couto, numa palestra que chama O Evangelho e a Mecânica Quântica, ele fala uma coisa magnífica lá que eu aprendi e trago comigo até hoje e serve por agora no momento. Ele falou o seguinte: quando quando a centelha divina de alguém brilha, a pessoa não pode apagá-la para que o outro se sinta confortável. A pessoa não pode apagar a luz dela para que o outro se sinta bem. A pessoa não pode fingir que ela não sabe algo para que o outro se sinta confortável. É o que eu digo agora. Eu sinto a minha centelha brilhando, eu sei o conhecimento que eu tenho, eu sei o que eu entendi. E eu não posso ficar quieto para não deixar o Hélio triste e os alunos dele tristes. Eu não vou abaixar a luz que tem na minha centelha para poder fazer que o outro se sinta confortável. Não foi isso que ele ensinou. Eu sou um bom aluno, eu aprendi. E eu trago comigo até hoje, então. Eu acho que com essa eu encerro, galera, essa live aqui. Eu espero que tenha ficado entendido. Qualquer dúvida, vocês deixam aí nos comentários. Eu agradeço de coração a participação de cada um. Graças a Deus eu estou fazendo aquilo que eu gosto. Para mim não é dificuldade, não é uma obrigação eu ter que estudar, não é uma obrigação eu ter que fazer essas lives, não é uma obrigação eu ter que passar o conhecimento. Na verdade eu estou fazendo aquilo que me traz alívio, aquilo que me faz bem. Eu sempre, depois de um certo tempo na minha vida, eu não consegui sentir prazer em mais nada, a não ser em ter conhecimento. Então hoje eu aprendi novamente a amar a obra. Eu sinto prazer sim nas coisas mínimas, né? Em cuidar de um animal, nas coisas mínimas, em sorrir, né? Junto com a minha parceira, em estar do lado do meu mestre aqui, em estar do lado dos meus irmãos, né? Em atirar uma flecha. Eu aprecio as coisas mínimas ainda. Eu voltei a apreciar, na verdade, que eu tinha deixado de sentir isso, né? Eu não tinha prazer nas coisas que mais amava, jogar videogame, nada pra mim era bom. Eu ficava só estudando. Hoje em dia eu amo ainda continuar estudando, fazendo as coisas que eu faço, mas eu aprendi de novo a valorizar os pequenos momentos, porque, de fato, isso é o que importa no final de tudo, né? Os momentos que a gente vivencia. Então é isso aí, galera. Eu dou um salve para todo mundo. Se tiver alguém aí que eu não dei um salve, eu peço perdão. E já estou dando um salve geral. Eu agradeço de coração a participação de cada um aí. Isso faz toda a diferença. Eu agradeço pelos compartilhamentos, agradeço pelos feedback, agradeço também pelos haters, pelas críticas, porque assim a gente vai nos posicionando e vendo o que a gente não quer ser, né? Através do erro a gente gera o acerto, né? E assim essa é a existência. Salve aí o Lucas Schwarzbold, sobrenome muito louco, não consigo. Lucas Schwarzbold. É aluno da escola aí, ele fala bastante também, bem interessante. Tem um canal, galera, também, eu não sei como chama o canal dele. É muita coisa pra me interagir, então, ó, galera aí da escola aí, não leva mal, não pensa que é arrogância, que é prepotência, que é estrelismo, porque, sabe, as galeras rotulam a gente de tudo. O que eu posso acompanhar, eu acompanho, né? O meu mestre Bob Navarro, ele me agradece sempre, ele conta muito comigo no sentido de estar aí desdobrando os pacotes, de conseguir assistir essas pessoas que estão no topo do coletivo aí, Maria Pereira, Afonso, é coisa que pra ele é mais difícil, porque ele tá muito sensorial ali, ó. Pra ele acessar uma escrita já é complicado, pra ele ver uma pessoa, entende? Pra ele dar forma mesmo, interagir ali com todos os sentidos, né? Seja verbal, visual, é complicado. Então, até porque também os entendimentos, né? A síntese que as pessoas vão dando, às vezes queima ele demais, porque tá tão longe ali da coerência que ele não consegue nem ver, tem que acelerar. Então ele sempre me agradece de acompanhar isso tudo. Então eu quero deixar claro, eu só não acompanho todo mundo aí, todos os alunos, por causa que, por mais que pareça, que possa não parecer, tem uns que pensam que a gente leva uma vida boa e tal, eu considero minha vida boa, eu vivo de melhor forma que eu poderia imaginar.
Mas eu tô falando, eu sei o que pode plasmar. Tô tapando os abstratos. Então, para muitas pessoas, é uma tortura, é uma prisão, né? É escravidão a pessoa ter que estudar. É escravidão a pessoa ter que ficar estudando, conferindo essas coisas maçantes, mas para mim não é. Eu sinto prazer. E o Bob agradece. E então, é o mínimo que eu faço. Eu fico vendo, eu vejo os vídeos do Afonso, eu via muito, algumas vezes, o vídeo da Linda Luve, mas a gente teve umas desavenças aí, eu tô vendo menos. Mas eu continuo vendo, porque não é por mim. Então eu vejo Maria Pereira, eu vejo a galera do coletivo, eu faço tipo aquelas lives que o Bob tá fazendo, né? De olho no teatro. Pra quê? Pra ver como que tá o movimento, como que tá as constatações, pra onde o coletivo tá indo, né? E aí eu vou traduzindo os necessários, vou pontuando, entende? É o meu papel. Então, por mais que eu não pareça, eu tenho muito trabalho a fazer. Entende? Eu faço com gosto, com amor, com orgulho, com orgulho positivo. Eu tenho orgulho de estar onde eu tô, graças a Deus. Eu tenho orgulho de ter o mestre que eu tenho, graças a Deus. Eu tenho orgulho de ter as pessoas do meu lado que eu tenho. Eu tenho orgulho de ter a namorada, a esposa, a companheira que eu tenho. Entende? Eu só tenho a agradecer. Mas o que eu estou tentando dizer é que eu também sou bastante ocupado. Então é por isso que eu não acompanho tudo. Eu acompanho o que dá para acompanhar, né? E faço o meu trabalho aqui. Tem tanto trabalho quântico, de analisar as questões aí, tanto quanto o trabalho binário aqui também, né? Ajuda o meu mestre a cuidar dos animais. Tem coisas binárias, a gente está em constante constituição. Todo mundo aqui, ó, segura o momento, certo? Os irmãos são muito inteligentes, né? Extraordinários, criativos. Então tem obras sendo feitas aqui, né? Banheiros, tudo sendo feito para abrigar as pessoas aqui no tempo certo, para acolher as pessoas também aqui no nossos rituais. E por aí você já vai vendo como que é a inveja, as pessoas, porque tem vários lugares por aí que acolhem as pessoas, que fazem rituais, ninguém sabe, agora aqui as pessoas estão incomodadas, né, porque a gente está reunindo pessoas, a gente tem um único objetivo, aqui a gente quer juntar pessoas aqui num único propósito, aqui a gente quer unir força para construir um reino justo, fora desse daí, entende? A gente sabe, eis que esse mundo já é do maligno, a gente não quer criar nada aí já é um tabuleiro montado, a gente está criando um tabuleiro do zero, explicando a existência, dissolvendo a existência, para assim de novo criar um teatro. Tem gente que fala, mas vocês saem de um teatro para em outro. Não tem como você vivenciar a existência sem um teatro. O teatro é a possibilidade de vivenciar o atemporal. Então, mas que tipo de teatro você quer viver? Esse injusto aí, criado, né, dessa forma aí, dessa mão invisível? Ou você quer estar do lado de pessoas que entenderam a totalidade, que está disposto a servir a Deus, entregar o amanhã para Ele e posicionar o caos, as dores, os sonhos e traumas, para que entendamos esses momentos eternos e assim nos protejamos desse mesmo sofrimento, deixando longe aquele momento da morte, né? Então é isso, espero que tenha sido dado o recado, tenha ficado claro. Não deixe de acompanhar a matéria, que é muito importante, deixe muito conteúdo para estudo, deixe o vídeo, tem as apostilas que o Bob vem fazendo, são magníficas, sabe? No futuro isso aí tudo vai ter impresso. Então quem agora aí tá enfrentando, sabe, vai passar muita vergonha. E eu não falo isso de ameaça, eu falo pra depois falar que não falou, que não foi dito. Quem vier falar isso, eu não sabia, vocês não deixaram claro, tá tudo registrado. Por mais que o sistema tenta derrubar, a gente tem no nosso portal. Por mais que se porventura venha derrubar do portal, a gente tem guardado, a gente tem, sabe, a gente tem, tá registrado. Não vai ter como ninguém falar, não falou. Não importa. Entende? Então se a gente for um bando de louco, tudo bem. Agora, se a gente tiver razão, aí sim, aí eu quero ver. Vou encerrando por aqui, galera. Eu agradeço de coração a participação de todo mundo aí. Luz pra nós.